Irmãos, com muita satisfação, queremos apresentar pastores de campos eclesiásticos. Eu olhei agora para trás e vi mais alguns que nem sempre estão conosco. Todos os pastores dos campos, para a gente apresentar os irmãos. Está aqui pastor Manuel Farias, bem pertinho aqui da Barra de São Miguel. Está aqui pastor Rochinha, de lá de Coqueiro Seco. Mas está ficando mais velho o coqueiro? Glória a Jesus. Né? Aciaguá, glória a Deus. E também pastor Genival e o nosso querido pastor Luiz Ferreira. Pastor Genival sempre está aqui do Pilar. Você não, glória a Jesus. E o pastor Luiz Ferreira lá de... Com vontade de ir para o campo, né? Vai já, glória a Jesus. Hein? Pastor Eugênio, cadê pastor Eugênio? Ah, está ali, pastor Eugênio. Amém, estou devendo uma conta a ele, glória a Deus. Deus abençoe. Os irmãos, saúde, bem-vindos, diga amém em nome de Jesus, irmãos. É um prazer, irmãos, ter os irmãos aqui. Viu? Prazer grande, irmão. Viu? Amém. Deus abençoe. Meus amados irmãos, vocês orem para que eu possa falar, mas quando o pastor Jaime estava orando, eu me alegrei no Espírito, porque me veio um versículo na palavra de Deus que diz, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus gosta de usar a gente nos maiores momentos de fragilidade, para que a glória seja dele. Quem diz aleluia para Jesus? Vou falar aqui bem educadamente, bem cuidadozinho, glória a Deus, né? Na homilética, na ética, naquela finura toda, glória a Deus assim, todo intitelado, porque hoje eu não posso fazer muita estripulia, porque a garganta está um tanto deficitária. Meus amados irmãos, nós estamos felizes pela palavra que Deus tem dado, pela revelação do seu Santo Espírito. O Espírito Santo é o Consolador enviado por Jesus. Jesus disse, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará, parece que a igreja esqueceu deste santo versículo, e Ele vos dará o quê, meus amados irmãos? Outro Consolador, outro. Interessante que essa palavra outro, no grego do Novo Testamento, os irmãos que entendem de grego, eles me disseram que outro no grego tem duas palavras para outro, héteros e alon. Héteros é outro diferente, e alos é outro igualzinho. E no grego do Novo Testamento está escrito outro alon, quer dizer outro da mesma essência, da mesma natureza, do mesmo poder, da mesma glória, da mesma majestade, da mesma bondade, da mesma misericórdia. O Espírito Santo é da mesma essência do Pai e é da mesma essência do Filho. Quem pode dizer amém por isso? Outro alon, igualzinho, bem igualzinho. Então, irmãos amados, e o Espírito Santo tem se revelado a nós. Meus irmãos, nós vimos a semana... da outra semana que hoje faz 15 dias, nós vimos Sansão, apesar da sua fragilidade, apesar da sua insensatez, mas Deus misericordiosamente o usou para arrancar os portões de Gaza. Portão de Gaza, não sei, tentei procurar, mas não achei quantas toneladas pesava as duas bandas do portão de Gaza. Não tive tempo, não é porque não tenha, é porque eu não tive tempo de achar nas obras que possuo. E meus amados irmãos, 1 tonelada, glória a Deus, 1000 quilos. Meus amados irmãos, um homem coloca 1000 quilos nas costas. Além do mais, ainda tinham os umbrais, que eram aquelas toras de madeira, e também a trave, o ferrolho. O ferrolho não era um ferrolhozinho, não. Era uma trave de um lado a outro para prender nos portais. E levou. Meus amados irmãos, nós aprendemos que o Espírito Santo não conhece barreira, não conhece portão, não conhece porta fechada, não conhece dificuldade. Ele arranca pela cepa e leva para cima do monte. Foi a moral da história que nós aprendemos. Está conosco Mateus, cadê Mateus? Levanta a mão, Mateus. Mateus é sobrinho do pastor Jailson, lá de Engenho. E ainda mora em São Miguel? Mora em São Miguel dos Campos, está nos visitando hoje.
E ele estava lá fora, eu disse, quero você dentro, porque você vai ser crente e vai ser uma bênção de Deus aqui com a gente, a me ajudar aqui. Glória a Deus. Sobrinho, cadê o pastor Jailson do Engenho? Muito bem, Jailson. Deus abençoe. Amém. Meus amados irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que Sansão, infelizmente, ele não vigiou. Deus tinha um plano muito grande na vida dele, Deus executou o plano, mas nós vimos a semana retrasada que quando nós falhamos, Deus nem sempre cobra na hora. Nem sempre Deus cobra na hora. Mas o Senhor nos corrige. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Então, irmãos amados, Sansão, nós hoje não vamos ver o final de Sansão, mas vamos andar com a falta de prudência, a falta de vigilância de Sansão. Meus amados irmãos, Sansão, ele desceu várias vezes para ir para os filisteus. Olhe para cá, para ir para a terra dos filisteus sempre tinha que descer. Por quê? Porque os filisteus, eles moravam na região à margem do mar Mediterrâneo. Eles moravam na margem do mar. As cidades deles, Gaza, Ecrom, todas aquelas cidades dos filisteus, Gaza, Ecrom, Ascalon, Asdod, Gate, todas essas cidades, elas eram na parte baixa. Então, toda vez que Sansão tinha que ir até os filisteus, ele tinha que descer. E os irmãos sabem que descer na Bíblia tem duas formas. Tem uma positiva e tem uma negativa. A forma positiva de descer é humilhação. É descer se humilhando. Diante de quem? Se humilhando diante de quem? De Deus e da igreja. Mas tem a forma de descer negativa, que é a decadência espiritual. E foi o que aconteceu com Sansão, a decadência espiritual. Irmãos amados, nós vamos ver hoje que o diabo ele quer tirar você de tempo. Ele quer tirar você de tempo, meu irmão. Mas o que está escrito é para nos prevenir. O que está escrito é para nos avisar. O que está escrito é para nos advertir. O que está escrito é para nos proteger. A Bíblia não é um livro apenas de contar histórias. É um livro que fala. É um livro que revela. É um livro que esclarece. Lâmpada para os meus pés. É o que, meus amados irmãos? A tua palavra. E luz. Então, por isso que o diabo não quer pregação. O diabo não quer pregação. Por que ele não quer pregação? Porque quanto menos pregação, mais escuridão. Quanto menos pregação da palavra, mais treva. E quanto mais pregação da palavra, mais luz. E o diabo é inimigo da luz. Ele quer que tudo fique escondido. Ele quer que tudo fique escuro. Ele quer que você não enxergue. Mas nesta noite, o candeeiro de Deus está aceso aqui neste altar. Quando a lâmpada está acesa, a gente enxerga. Quando está no escuro, a gente pode até tropeçar. Quando está no escuro, a gente pode até cair. Mas com a lâmpada acesa, por exemplo, vamos dizer que aqui está tudo escuro. Aqui está tudo escuro. E alguém está aqui no púlpito e vai descer do púlpito. O que é que pode acontecer? No escuro, o que é que pode acontecer se estiver tudo escuro aqui? Vai cair. E o pior é que a maioria dos pastores tem mais de 50. E de 50 para lá, não remenda mais. Glória a Jesus, não é verdade, irmão? Aí vai quebrar uma perna, quebrar um braço, e não tem mais cola. A cola é até 50. Aí, pela misericórdia de Deus, com muito remédio, ainda pode fazer um remendo, mas vai ficar com o braço de radiola. Glória a Deus, né? Daquelas radiolas antigas. Glória a Deus. Então, é melhor acender as lâmpadas. É melhor acender as lâmpadas para evitar acidente. E a palavra de Deus é a lâmpada que faz a gente enxergar os perigos para não se acidentar. E eu estou sentindo pelo Espírito que esta revelação é porque Deus vai usar muita gente. Sábado pela manhã nós estávamos aqui em jejum, em oração, com mais ou menos umas 200 pessoas. Faltaram alguns, sempre tem mais, mas ainda tinha umas 200 pessoas, foi feriado, e na segunda-feira seria feriado. Irmãos, e Deus se revelou aqui pela palavra.
Deus se revelou aqui na consagração. E Deus falou pela palavra que tem muito João Batista que está no deserto. Deus falou aqui que João passou 27 anos no deserto. João Batista. E a Bíblia diz, se rebustecendo em espírito, se fortalecendo em espírito, até o dia que se manifestou a Israel. Aqui nesta noite tem muitos João Batistas, que Deus está robustecendo, que Deus está fortalecendo, homens e mulheres, que Deus está trabalhando, modelando, e no tempo certo vai aparecer, vai se manifestar. Quem acredita nesta palavra do Espírito, diga glória para Deus nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ver Sansão descendo. Juízes 14, versículo de número 1. Juízes 14, versículo 1. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas Para aí um pouquinho. E fez o que, irmão? E o que, irmãos? Desceu. Desceu Sansão a Tímina. Vamos ver agora o versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina. Desceu outra vez. Versículo 7. E desceu e falou àquela mulher e agradou aos olhos de Sansão. Versículo 10. Descendo, pois, seu pai àquela mulher. Pronto. Então, irmão, nós vemos aqui 4 versículos de descida. Sempre em direção aos filisteus. O diabo, ele quer que você desça. O diabo, ele quer que você saia da sua posição espiritual. Nós estamos na posição mais alta. Você sabe onde é que você está? Você sabe onde é que você, cristão, está? Você está na posição mais elevada que existe. Vamos ver em Efésios, chegou agora. Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Olha, imagina onde é que você está. Glória a Deus, não é fisicamente, mas espiritualmente. Efésios capítulo 1 e o versículo número 2. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás, igreja? Estás nos lugares celestiais. Tu estás em posição elevada e o diabo quer fazer você o quê, meus amados irmãos? Descer da posição espiritual. Nós não vamos descer com a ajuda e a graça de Deus. E se tem alguém descendo hoje, o Espírito Santo está puxando para cima, para voltar para a posição celestial. Aleluia. Irmãos amados, Sansão gostava de descer. E nessas descidas, primeiro ele encontrou com aquela mulher que ele foi casar, nas suas descidas, e o casamento não deu certo. No outra descida, ele arrumou uma meretriz, que nós já estudamos alguns dias passados. E agora, numa outra descida, ele encontra uma mulher chamada Dalila. Dalila. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Dalila é um nome hebraico, por incrível que pareça. Eu fiz uma pesquisa e descobri que Dalila, o nome Dalila, é um nome hebraico. Glória a Deus. O nome dela é um nome judeu, mas ela morava no meio dos filisteus. Irmão, judeu tem que ter cuidado. Ele pode morar no meio dos filisteus, mas ele não pode pegar costume de filisteu. Ele não pode pegar costume de filisteu. Essa semana passada, um irmão me mostrou no seu telefone um galo vivendo num galinheiro de pato. Pois, irmão, o infeliz do galo estava andando do mesmo jeito dos patos. Alguém viu esse negócio por aí fora? Quem já viu esse? Já viu? O galo andando do mesmo jeito, só faltava fazer quen, 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 quen.
mas andando do mesmo jeito do padre. Irmão, a gente vive cercado de filisteus. A gente não pode se dar o luxo de virar monge. Virar monge, não. Monge não tem fundamento bíblico teológico. Os monges, eles fizeram um grande trabalho na história da igreja, é inegável, mas não é modelo de cristão, modelo divino. Porque Jesus disse, vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, ele perde o sabor. O sal, onde é que ele ganha valor? É no saleiro ou na panela? Da panela. Nós não podemos virar monges, se separar do mundo fisicamente. Não, a gente tem que viver no trabalho, tem que viver na faculdade, tem que viver na escola, tem que viver nas instituições, tem que viver em todos os setores da sociedade, mas sem assimilar. O sal não pega gosto, o sal, ele dá gosto. Você já viu o sal pegar gosto de chuchu? Não. Você já viu o sal pegar gosto de carne? Não. Você já viu o sal pegar gosto de feijão? Não. Agora, você já viu o feijão pegar gosto de sal? Já viu carne pegar gosto de sal? Já viu arroz pegar gosto de sal? Homem, seja sal, dê gosto, não pegue gosto não, rapaz. Dê gosto e não pegue gosto. O sal, ele não pega gosto de nada. Em vez dele ser influenciado, ele o quê, meus irmãos? Ele influencia. Aleluia. A desgraça, irmãos, é que muitos cristãos, quando chegam em determinados setores, eles perdem o gosto e pegam gosto. Ele pega o gosto do ambiente. É o crente chuchu. Alguém já ouviu falar? Isso a gente falava quando eu era novo crente. Hoje, depois, nunca mais ninguém ouviu falar isso. O crente chuchu. Vocês sabem o que é o crente chuchu? Chuchu tem gosto de quê? Hein? Tem gosto de quê, irmão? Nada. Se você botar o chuchu na carne, no guisado, a mãe de família, quando tem pouca carne, que quer tapear os meninos, o que é que ela bota bem muito na carne? Chuchu. Porque ele pega o gosto da carne e tapia os meninos. Bota um pedacinho desse tamanho, um monte de chuchu no prato, glória a Deus. Porque o chuchu pega gosto da carne. Se botar o chuchu no feijão, ele pega o gosto do feijão. Se botar o chuchu no arroz, ele pega o gosto do arroz. Pois tem crente chuchu, irmão. Onde você botar ele, ele pega o gosto de lá, de onde ele for. Glória a Jesus, ele pega o gosto. Ele é tão crentezinho, mas se for para a faculdade, ele pega o gosto da faculdade. Teve um irmão que disse, irmão, ore por mim para Jesus me dar um emprego. Quando Jesus deu o emprego, foi trabalhar, com 3 semanas que estava no emprego, estava bebendo cachaça com os colegas de trabalho. Esse crente, como é o nome dele? De acordo com a doutrina de hoje? Quando você encontrá-lo, diga, paz do Senhor, irmão chuchu. Ele vai dar-te um tapa no pé do vidro. É melhor não dizer, eu estou dizendo assim, brincando. Glória a Deus. Então, irmãos, Dalila é um nome hebraico. A gente sempre diz, a Filisteia, né? Aquela Filisteia. Mas tudo indica que Dalila não era Filisteia, porque o nome dela é um nome judeu. Dalila, em hebraico, é Dalal, é do hebraico que vem de Dalal, que quer dizer aquela que empobrece. E, de fato, quem chegou perto dela, ficou pobre. Não queira contato com Dalila, porque Dalila, em vez de lhe enriquecer, Dalila vai lhe empobrecer. Dalila, em hebraico, significa aquela que causa pobreza. O nome Dalila, em hebraico, significa aquela que causa pobreza. Tem gente que quando a gente chega perto dele, perto dela, a gente fica mais rico. Rico da graça, rico de poder, rico de unção, rico de conhecimento, rico de glória, rico de bênçãos. E tem gente que quando você chega perto dele, ou perto dela, você fica mais pobre, porque o nome dele, o nome dela é Dalila, e o nome dele é Dalilo. Não queira negócio com quem vai lhe empobrecer, meu irmão. Aleluia. Não queira negócio com quem vai lhe empobrecer. Não deixe que alguém lhe empobreça.
Não deixe que alguém deixe você na miséria. Queira negócio com pessoas que você saia rico. Você conversa com ela e você sai rico de conhecimento. Você sai rico de graça. Você sai rico de unção. Você sai rico da glória de Deus. Vamos ver se vocês aprenderam. O nome da Dalila é nome filisteu ou é nome hebraico? Filisteu ou hebraico? O que quer dizer Dalila em hebraico? Aquela que causa pobreza. Aleluia. Aquela criatura, o Espírito Santo está falando, vai te causar pobreza. É melhor. O nome dela era profético. A mãe dela nem sabia que ela ia causar pobreza em Sansão. A mãe dela nem sabia. Mas ela causou uma pobreza. Ela causou uma pobreza em Israel. Ela causou pobreza na vida de Sansão. Meu irmão, minha irmã, tudo indica que ela nasceu em Israel, mas foi morar entre os filisteus. Por quê? Talvez ela fosse devassa. E ela disse, para mim ser devassa morando em Israel não dá. Talvez ela se perdeu na sua adolescência, talvez ela se perdeu e adquiriu, o fato não foi apenas se perder, mas foi adquirir uma vida promíscua e disse, em Israel não dá para mim, eu vou morar no meio dos filisteus. Foi morar lá. E lá, irmão, ela assimilou a cultura filisteia. Ela assimilou a natureza filisteia. Ela era uma israelita que assimilou a ruindade, a maldade, a indignidade, o pecado dos filisteus. E Sansão se afeiçoou a ela. Sansão se afeiçoou a ela. Não sabemos se ela era prostituta. A outra era prostituta. A do primeiro versículo era prostituta. Mas Dalila, eu não sei. Pode ser que ela fosse uma prostituta igual a outra, só que o texto sagrado não diz. Diz que ele se afeiçoou a ela. Se afeiçoou. A primeira não era prostituta, era uma moça que ele queria casar. A segunda era uma prostituta. E talvez Dalila não fosse prostituta, mas fosse uma mãe à toa ou uma mulher à toa. E Sansão se afeiçoou e foi atrás de Dalila. Meus amados irmãos, mas nós vamos ver o caráter de Dalila. Você vê que Dalila, irmão, ela não tinha um bom caráter. Ela não tinha um bom caráter. Vamos ver o capítulo de número... Os irmãos sabem que os filisteus, eles trabalhavam com duas coisas. Primeiro, quem está lembrado do que foi que eles fizeram com a moça, não com a prostituta, com a moça. A moça que Sansão queria casar. Aquela era uma moça que ele queria casar, lá do capítulo 14. O que foi que eles fizeram com ela? Eles a ameaçaram. Disse, ou você traz Sansão, ou você descobre o segredo, está lembrado do enigma? Ou você descobre o enigma, ou nós vamos tocar fogo em você, e vamos tocar fogo na casa de quem? Seu pai. Os filisteus, eles trabalham com duas coisas. Eles trabalham com ameaça. Vamos ver isso? A primeira mulher, eles trabalharam com ameaça. Ou você descobre o enigma de Sansão, ou nós tocamos fogo em você e tocamos fogo na casa de seu pai. Irmã, a moça noiva de aliança. A moça preparada para casar com Sansão, e eles disseram, ou você descobre, ou nós incendiamos você e incendiamos a casa de seu pai. Vamos ver isso? Glória a Deus. E sucedeu que no 7º dia, disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Pai, irmão, glória a Deus. Não já pensaram? Ela foi pressionada, a primeira, não foi Dalila, foi a primeira. Ou você descobre o segredo de Sansão, ou nós vamos tocar fogo em você e tocar fogo na casa do seu pai. Ela cedeu? Me ajude? Mas, irmãos, eu acho que eu perdi o tempo dando a doutrina. Vocês esqueceram? Ela cedeu ou não cedeu?
Sim. Cedeu ou não cedeu? Cedeu. Noiva de aliança. A festa do casamento pré-parada. E ela traiu Sansão com medo de quê, irmão? De ser tocada fogo. Ela foi pressionada. Já com Dalila, eles não pressionaram por ameaça de tocar fogo, mas compraram o caráter de Dalila com dinheiro. A primeira, eles compraram com ameaças. E Dalila, eles prometeram o quê, meus amados irmãos? Dinheiro e muito. Vamos ver isto agora, com a ajuda de Deus. Capítulo 16 e o versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorearmos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um 13 quilos de prata, ou 1.100 moedas de prata. 13 quilos de prata, ou que corresponde aqui, 1.100 moedas de prata. Eram 5 príncipes filisteus. Havia 5 cidades autônomas, confederadas de filisteus. As cidades eram as seguintes. As cidades eram Gaza, Asdod, Gate, Asquelon e Ecrom. Cada cidade dessa tinha um príncipe. Se juntaram os 5 príncipes dos filisteus e foram até Dalila e disseram: olhe, se você traí-lo, se você vendê-lo, se você descobrir, contar pra gente o segredo dele, então cada um de nós vai lhe dar 1.100 moedas de quê? De prata. 1.100 vezes 5, me ajude a contar. Onde estão os matemáticos? Oswaldo de Souza. 5.500 moedas de prata. Irmão, era dinheiro. Dava 13 quilos de prata. Me diga uma coisa, esses 13 quilos era para um ou para todos? Só para um. Só para um? 13 quilos vezes 5? Cadê Oswaldo de Souza? 65 quilos de prata. Irmão, ela amava a Sansão, amava, entre aspas. Mas quando prometeram para ela 65 quilos de prata, ela disse: o amor agora vai para baixo do tempero. Irmãos amados, uma cedeu com ameaça, e a outra cedeu por o que, meus amados irmãos? Dinheiro. Irmãos amados, servos de Deus, isso aqui o Espírito Santo mandou escrever, não foi de brincadeira. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Tudo que está na Bíblia tem um ensinamento para os crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Deus está dizendo? Você e eu nem podemos trair a Deus e nem podemos trair a nosso próximo por nada, nem por ameaças e nem por promessas de vantagens. Dá para dar glória a Jesus, irmão? Dá para dar glória a Jesus, irmão? Nem tinha caráter a noiva de Sansão e nem tinha caráter a Dalila. Coitado do Sansão, não teve sorte. Só se pegou com gente sem caráter. Uma cedeu com medo de quê? Me ajude, por favor. Uma cedeu com medo de quê? Ameaça. Faz forte, irmão. Eu quero que vocês aprendam. Uma cedeu com medo de quê? Ameaças. E a outra cedeu porque recebeu promessa de quê? De dinheiro, irmão. Nem prestava a primeira e nem prestava a segunda. Irmão, nós somos cristãos. Nós não, isso é papel de filisteu. Israelita de verdade pode ameaçar,
pode ameaçar de tocar fogo, pode ameaçar. Às vezes não toca fogo fisicamente, mas pode tocar fogo na sua reputação, pode tocar fogo em qualquer coisa da sua vida, mas você diz: eu não vou trair a Bíblia, eu não vou trair minha consciência, eu não vou trair o Espírito Santo, eu não vou trair a igreja, eu não vou trair meu ministério, eu não traio, porque eu não sou filisteu. Mas eu lhe mato, pode matar. Eu toco fogo na sua reputação, pode tocar. Dá para dar glória a Jesus, irmão? Uma traiu por medo de morrer, por medo de ameaça, e a outra traiu porque recebeu promessa de dinheiro. Irmão, será que ainda existem essas duas qualidades de gente? Me ajude a pregar? Existe? Existe ou não existe? Mas nós não podemos ser, porque isso é coisa de filisteu. Ou coisa de filisteu, ou de judeu desviado. A primeira era a filisteia. E a outra, a Dalila, era o quê? Era uma judia desviada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, a primeira caiu, cedeu pela pressão, e a outra cedeu, a outra caiu por promessa de quê? Dinheiro. Você vai trabalhar, mas não ceda. Você vai para a faculdade, mas não ceda. Você tem que ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Dá glória para Jesus nessa noite. Crente de verdade é como Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Nabucodonosor disse: olha, eu vou mandar aquecer a fornalha. Quantas vezes, igreja? Eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes. E eu quero ver, disse Nabucodonosor, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Ameaça. Mas judeu nem tem parte com a primeira mulher de Sansão e nem tem parte com a segunda. Aí a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego olharam para Nabucodonosor e disseram: ó rei, quem é o Deus que vai salvar vocês da minha mão? Rei, se o nosso Deus quiser, ele nos salva. Pode aquecer quantas vezes você quiser aquecer. E se o nosso Deus não quiser, a gente morre, mas a gente não se dobra, a gente não cede, a gente não cai, a gente não vai trair a nossa fé, a nossa consciência. Dá para dizer aleluia para Jesus? Não. Glória a Deus. Aí disse: ô menina, arrocha fogo. Arrocharam fogo na fornalha. O fole quase se acaba de tanto soprar. Fornalha queimou. Ô soldado, vai botar esse jovem lá. Os soldados foram empurrar os jovens. O bafo da fornalha, o bafo, foi tão quente que matou os soldados. Os bichinhos, glória a Jesus. Queimaram. Jogaram os 3 jovens lá. Eles disseram: e se o nosso Deus quiser nos livrar bem? E se ele não quiser? Crente é assim, irmão, ou para morrer, para viver. Tem gente que trai a fé, tem gente... Ó, irmão, uma vez uma irmã em outro estado, eu não vou dizer o nome, faz muitos anos aqui, há 30 anos passados, um pastor presidente de outro estado, chegou aqui neste púlpito e contou que uma irmã, ela era dirigente do Círculo de Oração, e adoeceu de câncer, lá nessa cidade, de outro estado, e ela... chamou os pastores oraram, chamou os pastores da capital, oraram, chamou os pastores do interior, oraram, e ela piorando. E quando foi depois, ela viu que as orações não serviam, na concepção dela. Aí disseram: irmã, tem um homem ali que ele é um macumbeiro de primeira qualidade. Se a senhora for, vai ficar boa. Pois não é que a dirigente do Círculo de Oração, para não morrer...
foi atrás de um macumbeiro depois de 50 anos de crente. Meu Jesus amado. Tem gente que não aguenta pressão não, irmão. Não aguenta não, cede. Não, vigia. Não, deixa. Não ceda. Nem tenha medo de ser tocado fogo e nem tenha medo de perder dinheiro. Nem tenha medo de ser tocado fogo e nem tenha medo de perder dinheiro. Tem gente, irmão, que nasceu na Assembleia de Deus, mas se uma pessoa disser para ele, olha, vem para cá, que a gente vai te dar aluguel de casa, vai te dar um salário e uma galinha gorda todo mês. Ele deixa meio dia em ponto. Homem, diga como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o Senhor livrar, a gente é crente. E se o Senhor não livrar, a gente é crente. Pode aquecer a fornalha, pode tocar fogo, pode fazer o que quiser, mas eu daqui não arredo o pé das minhas convicções, do que eu aprendi, do que eu recebi. Não adianta, porque eu não cedo 1 milímetro. Quem pode dar glória a Deus pela doutrina, dê glória a Deus bem forte e diga, eu sou crente de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem sou crente da primeira mulher de Sansão e nem sou crente da segunda. Nada me abala. Nem ameaça, nem dinheiro. Um dia alguém queria que eu cedesse, que eu traísse minhas convicções, que eu cedesse. Faz muito tempo, não foi agora há pouco. Aí depois disse, meu irmão, o homem é duro. Já fizemos de tudo e o homem é duro. Glória a Jesus. É porque eu não sou filisteu, eu sou israelita, da raça de Daniel, da raça de Ananias, da raça de Misael, da raça de Azarias. Quem é dessa raça de crente? Quem é da raça de crente de Daniel? Quem é da raça de crente de Ananias? Quem é da raça de crente de Misael? E quem é da raça de crente de Ananias? Nem ameaça e nem dinheiro corrompe. Se morrer, morreu. Morreu. Não vai morrer sempre? Tanto faz morrer mais cedo, como mais tarde. Eu só tinha medo de morrer se dissesse assim, não, se você escapar dessa, não morre mais nunca. Mas morre sempre. Morre ou não morre? Morre de uma topada, de uma dor de barriga. Mas trair valores. Vamos ver a palavra do Senhor, irmãos. Diga comigo, Sansão nem teve sorte com a primeira. E o resto? Nem com nada, glória a Jesus. Nem com a primeira, nem com a segunda, nem com a terceira. Porque só encontrou crápula. Só encontrou gente sem caráter. Só encontrou gente sem personalidade. Tem gente, irmão, que é assim. Se oferecer um dinheirinho, ele cede. Se fizer um medo, ele cede. Não, salvo nem cede com medo e nem cede com ofertas. Dá para dar um glória a Jesus mais forte, irmão? Como era o nome da mulher? Da segunda, dessa derradeira? Como era o nome dela? O que quer dizer Dalila? O nome dela é filisteu? É da língua filisteia ou é da língua hebraica? Então tudo indica que ela era da nação de Israel, mas com costumes filisteus. Amém? Provérbios 25 e 26. Provérbios 25 e 26. Glória ao nome santo de Jesus. Aleluia! Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Eu passei muitos anos lendo esse versículo e não entendia. Eu já li o livro de Provérbios várias vezes, passei e não entendi. Até que comprei a Bíblia Trinitariana. Aí eu entendi. Depois eu fui na NVI. Vamos ver na NVI. Glória a Deus. NVI. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Se você fraquejar diante das pressões,
se você fraquejar diante das ameaças, você vai virar uma fonte contaminada e uma nascente poluída. O crente que cede, ele perde o seu valor. Para que serve uma fonte contaminada? Me ajude a pregar. Para que é que serve uma fonte contaminada? Para que é que serve uma nascente poluída? Quem é que bebe água do Tietê? Quem é que bebe água do Salgadinho? Para que é que serve o Salgadinho? Hein? Quem quer dar uma tainha no Salgadinho, diga amém. Pois se você ceder, você vai virar um salgadinho. A santa palavra de Deus diz que quem cede, quem trai a consciência, quem trai a Bíblia, quem trai os seus compromissos morais e espirituais, ele se transforma em quê? Todo mundo lê esse versículo. Em que é que ele se transforma? 1, 2, 3. Quem quer ser nascente pura, nascente santa, nascente cristalina? Quem quer ser um riacho cristalino? Dê um glória a Deus. Pois você só vai ser riacho cristalino se você nem ceder às ameaças e nem ceder a promessas e vantagens. Se você ceder a promessas e vantagens, você vai ser uma fonte contaminada e uma nascente não presta para nada. Nem para banho, nem para beber, nem para lavar roupa. Eu conheço muitos que hoje não prestam para nada porque cederam às pressões. Presta para nada. Aleluia! Não ceda. Vou contar para vocês uma história. Não vai dar para pregar muito hoje não. Mas estou com vontade. Glória a Jesus. Olha, em São Paulo, nos anos 40, 30 para 40, eu vi isso quando eu era novo convertido. Um rapaz, arrimo de família, você sabe o que é arrimo de família? É aquela pessoa que sustenta a casa. Arrimo é uma coluna que sustenta. O rapaz trabalhava, a mãe viúva. E o rapaz trabalhava para manter a casa. A viúva não tinha dinheiro, naquele tempo não havia ainda. Foi antes de Getúlio Vargas, não havia ainda previdência social, não havia nada. Não havia estabilidade de emprego. Foi antes da CLT. Foi da década de 40 com Getúlio Vargas. Aí a mãe, o menino trabalhava num turco. Turco era aquele povo que veio, os árabes que vieram do Oriente para o Brasil no começo dos anos, que eles são negociantes até hoje. E o turco trabalhava com o crente. E o crente, o rapaz crente, Sadraque, da igreja de Sadraque, de Mesaque, de Abednego e de Daniel. Crente todo. Chegou um feijão ruim, duro, que não tinha fogo no mundo que cozinhasse. Era uma loja de secos e molhados. Quem lembra desse nome? Loja de secos e molhados. Quem é desse tempo? Levante a mão. Tudo novinho. É difícil. Pastor José só fez assim, glória a Deus. Deus está vendo. Meus amados irmãos, um feijão ruim. Aí o turco chamou os funcionários. Vocês dizem que a feijão é boa. Que é para vender a feijão. Que os irmãos sabem que os estrangeiros eles têm dificuldade. É para vender a feijão. Quando o cliente vir, então diga que essa feijão é boa para vender. Naquele tempo, crente não pendia para lá de filisteu. O crente era israelita mesmo. Não tinha crente que cedia, não. O crente chegou e disse: Jesus, como é que eu vou mentir? Com que cara eu vou dizer que esse feijão é bom? Quando for na outra semana, as clientes e os clientes virão e vão dizer: crente mentiroso sem vergonha. Eu vou dizer: não, Jesus. Quando os clientes chegavam, os que não eram crentes mentiam, pressionados pelo turco. E o turco disse: quem não vender vai perder o emprego. Os outros eram filisteus cede. Disseram: olha, o feijão é bom. As pobrezinhas das mulheres levavam. Era um feijão diferente. O feijão é bom. Vende. E o crente chega: oh, mas esse feijão é bom.
Só olha, senhora, leve se quiser. Os fuxiqueiros, graças a Deus que em Alagoas não tem, glória a Deus, só lá, foram contar ao patrão: olha, patrão, o crente não está fazendo propaganda do feijão. Coma. Crente não fez que turco manda? Não. Chama crente cá. Chamaram o crente. Crente, soube que você disse que a feijão não é boa? Olha, eu sou crente. Eu não posso mentir. Então, crente, vá para casa que está desempregado. Naquele tempo não tinha FGTS. Não tinha garantia nenhuma. Foi antes da CLT. Crente foi para casa. Chegou em casa, contou à mãe. Naquele tempo em São Paulo, não faltava emprego. No princípio do século XX, até os anos 80, quem chegava em São Paulo, na rodoviária já tinha as placas. Precisa-se disso, precisa-se daquilo. Naquele tempo não faltava emprego. Irmão, a prova foi tão grande que o crente saía de manhã procurando emprego, chegava de noite sem achar. E a mãe orando o crente e a mãe. Passou-se um mês. A porta fechou, porque era Deus que queria manifestar a sua glória. A porta fechou. E o dinheirinho se acabando, as coisas dentro de casa se acabando, e a mãe, Jesus, e o menino, Jesus. Resultado, irmão, quando foi uma manhã, uma buzina na porta da casa. Naquele tempo o carro era raro, veículos eram raros, pequenos, mas já tinha, em São Paulo já tinha muito, os ricos já tinham. Sabe quem era? Quando a mãe abre a porta, o turco. Crente, vem cá, crente. O crente disse: pronto, agora vai me dar uma pizza. Aleluia. Sim, senhor, seu turco. Crente, monta aqui, carra de turca. Glória a Jesus. O crente disse: meu Deus, vai me levar para me jogar no mato. Mas o crente disse: eu vou. Aí entrou no carro, ele puxou para a loja. Quando chegou lá, disse: crente, entra em gabinete. O crente entrou e disse: olha, crente, aqui em loja descobri roubo. A caixa, crente, me roubando. Prejuízo grande, crente. E eu já botei a caixa para fora, porque a caixa me roubava. E eu disse: Alá, o Deus dele, Alá, me ilumina, Alá. E Alá me disse: só tem um que tem vergonha aqui, é a crente. Porque mentiroso rouba. Então, Alá disse que eu fosse chamar você de volta, e você vai ser a caixa, e você vai ganhar dobra do que você ganhava, crente. Porque os outros são todos sem vergonha. Eu mandei mentir e eles mentiram. E você preferiu perder emprego do que mentir. Dá para dar glória a Jesus, igreja? Dá para dar glória a Jesus, igreja? Não ceda nem por pressão e nem por vantagem. Quem acredita na palavra de Deus, quem crê que a Bíblia é a palavra, dê glória para Jesus bem forte nesta noite. Deus está falando com você. Sansão só encontrou gente sem caráter. Aleluia. Tem gente que é seu amigo até aparecer ou uma ameaça ou uma vantagem. Tem gente que é crente até aparecer uma ameaça ou a vantagem. Ele é filisteu. Se é cristão, mas aprendeu com os filisteus como Dalila. Vamos ver se nós aprendemos esta doutrina de hoje. Glória a Deus. Todo mundo leia. Isso aí é na nova versão internacional, na NVI, que todo crente deve ter mais de uma Bíblia em casa. Para ler na igreja, a corrigida, para orar, porque é a nossa Bíblia é tradicional, mas para entender alguma dificuldade, você tem que ter outras versões em casa, principalmente os senhores pregadores. Glória a Deus. Vamos ver o que é que acontece com quem cede. 1, 2, 3. Como fonte contaminada ou nascente poluída,
Assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Diga, eu não vou fraquejar. Foi fraco, eu não vou fraquejar. Com a ajuda de Deus, nada me abala. Nada muda minhas convicções. Nada muda minha fé. Nada muda meu caráter. Então dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Você não é fonte contaminada e nem nascente poluída. Você não fraqueja, você não cede. Vamos ficar de pé dando glória ao nome santo de Jesus. A turca vai atrás de você. Vai atrás de você. Seja fiel a Deus. Seja fiel. Não tenha medo de ameaça e nem queira vantagem para atrair a sua fé, para atrair a sua consciência, para atrair as sagradas escrituras. Nem ameaça e nem vantagem. Nem ameaça e nem vantagem. Morra. Se for preciso morrer, morra. Mas morra como nascente pura e como riacho cristalino. Tem alguém que não é crente aqui e deseja ser crente hoje? Tem alguém que não é crente aqui e deseja ser crente hoje? Levante a mão. Os irmãos trouxeram alguém que não é crente? Trouxeram alguém que não é crente? Trouxeram, por favor? Todo mundo já que já é crente, não veio nenhum não crente? Então que Deus abençoe e nós vamos orar ao Senhor. Quem vai voltando para casa feliz? Quem aprendeu alguma coisa da parte de Deus nesta noite, diga amém. Diga, eu não vou ceder. Com a ajuda de Deus, eu não vou ceder. Se me ameaçar, eu não cedo. E se me oferecer vantagem, aleluia! Toda honra, toda glória seja dada a Jesus nesta noite.